É questão de honrá-lo. É questão verdadeiramente nós honrá-lo. É verdadeiramente darmos a Ele o crédito devido. Espera ainda, eu vou buscá-lo primeiro. Eu vou levar até a Ele a minha causa. Eu vou levar até Ele as minhas tristezas, as minhas angústias. Pronto, eu levei até a Ele. Eu insisti em levá-lo até a Ele. Agora eu vou crer que Ele me ouviu e há de me responder. Então veja que é importante que nós entendamos que nós podemos desonrarmos o Senhor nosso Deus, colocando em segundo plano, no sentido de buscarmos ajuda. Muitas são das pessoas que primeiro batem milhares de portas, e quando todas as portas não mais me ajudou, o que é que eu vou fazer? Já sei, tem um Deus que pode me ajudar. Domingo, depois do culto da noite, quem ficou ainda após o culto da noite, viu estrandalhaço de demônios aqui na igreja manifestando. Depois do culto da noite, terminou o culto da noite, ficou um pessoal para me orar. O que é interessante é que esta pessoa da qual estou lhe dizendo, ela me disse que tinha procurado ajuda em tudo quanto era de lugar, inclusive no que nós aprendemos sobre, e vocês devem se lembrar, amém? Até nisso ela buscou ajuda. Tanto ela quanto o esposo desembolsou muito dinheiro mesmo. Mas desembolsou foi dinheiro para ver se resolveu o problema. Não resolveu. Aí se lembrou, já sei, olha, vamos lá na igreja, o profeta vai nos ajudar, louvado seja o nome do Senhor por isso, glória a Deus por isso. Resumindo, depois do culto da noite que nós fomos orar, que eu orei, manifestou-se com 8 demônios. 8. Foi um estrandalhaço de cão mais feio do mundo. Quem estava do lado de fora ouviu os gritos, a raiva, a ira dele: seu maldito, seu infeliz, nós fizemos de tudo para que não chegassem perto de ti, nem ele nem ela, porque nós sabíamos que tu ia se importar, que tu ia ajudar. E nós, resumindo, eu disse: vá para o quinto dos infernos, que é o seu lugar. Vá para lá. Já era para estar, era lá. E rapidinho, porque daqui a pouco eu ainda tenho que terminar para fechar a igreja. Em resumo da conversa, mas o que eu quero dizer é: por que buscar a Deus só em último plano? Por que irmos no lugar secreto de oração só depois de termos feito tudo, sem antes sequer termos ido até Ele e apresentado a Ele o quanto estamos devendo, o exame que estamos para fazer, o resultado do exame que não foi tão desejado? Por que não antes chegar até a Ele verdadeiramente e dar a Ele o crédito, a honra devida? Ele não vai falhar. Diga para o seu irmão que está do seu lado, e para ele ou para ela, diga: Ele não vai falhar. Ele não vai falhar, porque Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Ele, cumprirá. Então nós podemos desonrá-lo em relação a não colocarmos Ele em primeiro lugar, em relação às nossas ansiedades, às nossas inquietações, às nossas preocupações. Isso daqui, queridos, é para você levar até a Deus. De nada adianta as tuas inquietações, de nada adianta aí você ficar inquieto, inseguro, de nada adianta você ficar ansioso. Isso vai te causar distúrbios hormonais, isso vai te causar pressão alta, pressão baixa, isso vai fazer com que a tua cabeça fique para explodir. Por quê? Porque nós não sabemos lidarmos com ansiedade. Por mais estudo que você tenha, por mais estudo que nós façamos, nós não sabemos lidar com a ansiedade. Por quê? Porque nós não estamos no amanhã. A nossa mente entra em parafuso. Como pode? Porque está ansioso. No amanhã ainda não chegou. E a sua mente fica perdida. E aí o inimigo se aproveita, porque ele te analisa, ele te estuda, ele fica te averiguando, ele não sabe o que passa na tua mente, mas ele conhece as tuas atitudes, o teu comportamento. Então ele fica olhando, observando: opa, deu certo, o dardio inflamado da ansiedade, da inquietação, da preocupação, consegui, vamos lá. Aí começa a vir tudo quanto é de pensamento, e cada pensamento pior do que o outro.
Aí você começa a ter queda de cabelo, você começa então agora a ficar sem sono, você não consegue dormir, você vira para um lado, você vira para o outro. Agora, se você não tiver cuidado, você vai começar a determinar no seu corpo determinados tipos de enfermidade. Você agora só Deus na misericórdia. Por quê? Porque a Bíblia Sagrada diz, está escrito: não vos inquieteis por coisa alguma, porque o Senhor tem cuidado de vós. E aí ele então vai nos ensinar sobre a lei espiritual. A lei espiritual da honra ao Senhor. Se compreendermos o papel vital desta virtude, atrairemos bênçãos sobre nossas vidas hoje e também para a eternidade. Honrarmos a Deus não tem só a mim beneficiar, mas a mim e toda a minha posteridade, toda a minha descendência. Eu posso ter partido, sim, posso ter partido. Agora tem os netos dos netos, e de repente Deus dizer assim: espera ainda, eu tive um certo dia, um Onassis que me honrou, que me serviu, espera ainda, mas a descendência dele não está como eu prometi. Ontem mesmo eu conversava com o Davi, e eu dizia assim: Davi, vocês estão sobre a promessa de Salmo 121, que me foi entregue no ano de 2000, há 23 anos atrás, na Serra Mossoró. Em outras palavras, o que eu quero dizer é o seguinte: Davi, aquieta teu coração, faz em agradar ao Senhor, faz como Davi falou para Salomão, procura conhecer o Deus de teu pai, e a ele aplica o teu coração e o serve com o coração inteiro. Não deixa mágoa, ódio, ira, rancor, tristeza, angústia entrar no teu coração, para que ninguém determine o que você tem que sentir. E antes, Davi, de tudo, procura conhecer o Deus de teu pai, procura conhecer. Sim, eu falava isso para ele, porque para que ele possa ter na lembrança, possa ter na mente dele, que ele está por debaixo de promessa, e virão seus filhos, e virão os filhos de seus filhos, e talvez eu já tenha partido, e quando eu já tiver partido, o que vai acontecer? Deus vai olhar e vai dizer assim: espera ainda, ele me honrou, o pai dele, o avô dele, o bisavô dele me honrou. Então, como foi com Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó, promessas que sucederam a toda Israel. É interessante que eu estou lhe dizendo, porque é bíblico. Então é uma lei espiritual. Honrarmos a Deus não é só um dever, é uma lei espiritual, que ela precisa ser colocada em prática.